Um texto conhecido, a palavra que Deus colocou no meu coração. Do capítulo 1 até o verso 5. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor, para a gente ganhar tempo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Podeis assentar em nome de Jesus. Vou ler novamente para que os irmãos possam entender. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Irmãos, vou ganhar tempo aqui, vou tentar abreviar aquilo que Deus colocou no meu coração. Estamos diante de um texto muito conhecido. Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, deixou bem claro, louvado seja o nome do Senhor, que por intermédio do seu povo Israel, ia usar, aleluia, o seu povo para ser luz para as outras nações. Que por intermédio do povo de Israel, Deus usaria, aleluia, Israel, para trazer a luz e a salvação para as outras nações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que acontece? Louvado seja Deus. A Bíblia diz e a história conta que conforme Israel foi ouvindo, aleluia, acerca do Espírito Santo, acerca de Deus, a Bíblia diz que eles não compreenderam. Louvado seja o nome do Senhor. E por intermédio de Israel, Deus queria salvar toda a humanidade. Deus queria salvar toda a população, toda a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Israel preferiu continuar a adorar as nações circunvizinhas e continuou adorando ídolos, aleluia, pagões. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que conforme eles iam adorando ídolos, e conforme eles não aceitavam aquilo que Deus tinha preparado para eles, porque a história conta que Israel é a nação santa, a nação escolhida, nação, aleluia, herdeira de Deus, aleluia, mas a nação herdeira de Deus rejeitou o nosso Senhor. Então Deus passou a vir para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios é eu e você nos dias de hoje. Então nós passamos a ser co-herdeiro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto conta, meu irmão, que conforme Israel foi adorando deuses pagãos e, aleluia, acreditando nos conselhos, aleluia, das nações circunvizinhas, a Bíblia diz que Deus entregou Israel na mão dos seus inimigos. E, aleluia, e por fim permitiu que Israel fosse exilado no cativeiro babilônico. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meu irmão, que grandes homens de Deus, aleluia, grandes mulheres de Deus, aleluia, foram usados por Deus, foram, aleluia, um instrumento de Deus na face da terra para tentarem salvar, aleluia, para tentarem trazer a salvação para Israel, para tentar trazer a solução para dentro de Israel, mas não conseguiram. Um exemplo é Moisés, aleluia. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Israel estava cativo, Israel estava escravo na mão de Faraó, e Deus usou Moisés como instrumento e tirou, aleluia, o povo, aleluia, daquele cativeiro, daquela escravidão, e trouxe para a sua maravilhosa luz. Outro exemplo é Gideão e Débora. A Bíblia diz que Deus usou eles, aleluia, aleluia, como instrumento forte para, aleluia, vencer seus inimigos e todas as suas guerras que enfrentaram. Reis como Salomão e como Davi, aleluia, que trouxe honra e riqueza para dentro de Israel, aleluia, um sacerdote também, um governador, depois do exílio babilônico,
como Neemias e Esdras, aleluia, que reconstruiu os muros de Jerusalém, aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, homens que foram usados poderosamente para tentarem trazer a solução, irmão Paula, para dentro de Israel, mas não conseguiram. Ficou bem claro também aqui, mesmo Israel sendo uma nação santa, irmão Wagner, mesmo Israel sendo uma nação eleita, uma nação herdeira, precisava também de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E esses homens, aleluia, louvado seja Deus, não acreditaram, aleluia, aleluia, naquilo que Deus poderia fazer. E esses homens que foram instrumento, essas mulheres que foram instrumento de Deus, não pôde, aleluia, trazer uma solução permanente para dentro de Israel, mas havia ainda uma esperança, havia ainda uma solução, uma promessa, que Deus enviaria um rei, que Deus enviaria, louvado seja o nome do Senhor, o homem que ia dar um basta em todo o sofrimento do povo de Israel, um homem que ia libertar da escravidão. Aleluia, o livro de Isaías, do profeta Isaías, menciona esse homem como rei, como, aleluia, luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meu irmão, na história, que existia um homem chamado Judas Macabeu. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem era um líder revolucionário, aleluia, ele liderou, aleluia, a rebelião judaica. Louvado seja o nome do Senhor, contra o povo de Israel. Mas quando Epifânio, se não me falha a memória, aleluia, invadiu o rei assírio, invadiu Israel, aquele homem, aleluia, que era Judas Macabeu, aleluia, ficou vulnerável. Então Israel, aleluia, ainda estava esperando alguma pessoa como Judas Macabeu, que poderia trazer uma esperança para Israel. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, mas espera aí, irmão, aonde você está querendo chegar? Nós lemos aqui que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esse alguém se chama Jesus de Nazaré, e ele está aqui nesta noite, aleluia, pronto para trazer a libertação, a esperança para a tua casa, aleluia, para trazer a solução para os teus problemas. Se você crê que Jesus de Nazaré, ele está aqui nesta noite, e ele pode resolver essa causa que você está passando, você levanta a tua mão para o alto e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Glória, glória! Nós lemos, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Mas espera aí um momento, que verbo é esse? A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 22, Tiago no mar, que Deus vira para algumas pessoas lá no paraíso e fala assim: portanto agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Se você perceber bem o texto, você vai ver que o Deus Todo-Poderoso, ele não está falando no plural, não está falando no singular, está falando no plural. Quando ele fala que o homem se tornou como um de nós, está falando com mais de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Foi quando nós lemos, aleluia, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, Deus estava falando com o próprio Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu leio esse texto, meu irmão, eu identifico que o nosso Senhor, ele já existia mesmo antes da fundação do mundo. Aleluia, quando o gênero humano, ele se corrompeu, a Bíblia diz que Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. O nosso intercessor entre Deus, aleluia, se chama Jesus Cristo, meu irmão. Ele que intercede por mim, é ele que intercede por você. Quando nós erramos, quando nós falhamos, você sabia que Satanás, ele tem o poder de tocar na minha e na sua vida, aleluia, com a permissão de Deus. Mas sabe por que não toca? Porque Deus intercede por mim, por você. Meu Pai, não toca, não deixa, Senhor. Ele vai melhorar, ele vai, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele vai se colocar no prumo, ou seja, Deus está sempre te dando uma esperança e uma segunda chance. Aleluia! Glória a Jesus! Então eu identifico que quando Jesus vivia com Deus, quando o gênero humano se corrompeu, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que Deus colocou no seu coração de destruir toda a raça humana.
Ou seja, não ia ter eu nem você para contar a história. Aleluia. Aleluia. Não é a Bíblia que diz, meu irmão, mas é eu que estou falando. Eu imagino Jesus, que é o nosso intercessor, falando com o Pai: meu Pai, não tem outro jeito de salvar a raça humana? Eu imagino o Pai falando assim: meu filho, Aleluia. o único jeito que tem, aleluia, é você se fazer carne, ir lá, aleluia, virar homem, passar o que eles passam, aleluia. Louvado seja o